Olá, catequista da Escola de Catequese, saudações de graça e paz a todos e a todas. Nós vamos continuar aqui na nossa escola hoje, né? Nós vamos falar Nós vamos continuar falando do diretório, né? A nossa escola de catequese, como nós já sabemos, ela é voltada para a formação dos catequistas da nossa arquidiocese. Portanto, essa escola acontece numa parceria entre a Arquidiocese de São Luís e o Instituto de Estudos Superiores do Maranhão. Nós já tratamos em encontros anteriores da introdução dos capítulos 1 e 2 do diretório. Nesse encontro de hoje, nesse vídeo, nós iremos tratar dos capítulos 3 e 4 no primeiro momento, nesse vídeo, e depois no outro vídeo que a gente vai gravar, nós vamos tratar dos capítulos 5 e 7, né? O capítulo 3 é intitulado O Catequista. Esse capítulo, ele é estruturado em 6 itens, né? Pequenos. O capítulo não é muito grande. É um capítulo muito importante para nós, porque ele vai falar justamente da pessoa do catequista, né? O primeiro item trata da identidade e a vocação do catequista. A vocação específica do catequista tem sua raiz na vocação comum do povo de Deus. Toda a comunidade cristã é responsável pelo ministério da catequese, mas cada um conforme a sua condição particular na igreja, ministros ordenados, pessoas consagradas, fiéis leigos, ou seja, cada um tem seu ministério específico, né? Mas a catequese é de responsabilidade de toda a comunidade cristã. O catequista, nesse contexto comunitário, é uma testemunha da fé e guardião da memória de Deus. Ele é um mestre e mistagogo, ou seja, o catequista, ao mesmo tempo em que ele trata do ensino, da pedagogia, ele também introduz no mistério cristão, né? É o mistagogo, né? Ele é o acompanhador e educador, tanto é que o documento traz uma frase muito bonita que diz que o catequista é um especialista na arte do acompanhamento, né? Ele tem que acompanhar os catequizando de maneira personalizada para que assim ele perceba este crescimento que existe no catequizando e o introduza de fato no mistério pascal, né? O segundo item vai dizer que o bispo é o primeiro catequista da diocese, né? O cuidado do bispo com a atividade catequética o convida a cuidar da catequese, assegurar a inculturação da fé, tem um Ezinho aí, deve ser um I, elaborar um projeto global de catequese, despertar e manter uma verdadeira paixão pela catequese, assegurar que os catequistas sejam devidamente preparados, vigiar cuidadosamente sobre a qualidade dos materiais e instrumentos para a catequese na sua diocese. Ou seja, o bispo é o nosso pastor diocesano e ele então tem como atividade de cuidar realmente do bom andamento da catequese. É claro que o bispo não vai entrar diretamente, digamos assim, nas atividades dos catequistas de toda a diocese, porque tem outras pastorais também, né? Mas ele vai cuidar principalmente da coordenação da comissão diocesana, dos párocos, né? Dos materiais. É nesse sentido, então, que ele é o primeiro catequista, né? Das diretrizes da catequese da sua diocese. Depois nós temos, no item 3, vai tratar aqui do presbítero na catequese, né? O presbítero, ou pároco, ou o presbítero em geral, vigário paroquial, né, etc. Ele também tem uma missão muito específica nesse papel catequético, né? Ele tem que se dedicar-se com empenho competente e generoso com a catequese dos fiéis, confiados ao seu cuidado pastoral. Cuidar do vínculo entre catequese, liturgia e caridade. Valorizar o domingo, que é o dia do Senhor. Despertar na comunidade o senso de responsabilidade para com a catequese. Assegurar a estrutura da catequese integrada ao projeto pastoral da comunidade.
assegurar a relação entre a catequese em sua própria comunidade e o programa, pastoral diocesano. Como catequista dos catequistas, ele deve então cuidar da formação de todos os seus catequistas, de toda a formação deles, né? Então o pároco já tem uma missão mais específica na paróquia, então já fica mais próximo dos catequistas, dos coordenadores de comunidade, para assim realmente fazer com que a catequese se estruture e cresça cada vez mais, né? O documento também menciona o papel do diácono da catequese, é o item 4, né? O diácono deve estar envolvido nos programas da catequese nos âmbitos diocesano e paroquial, especialmente no que diz respeito às iniciativas relacionadas ao primeiro anúncio. Eles também são chamados a anunciar a palavra no seu âmbito profissional. Os diáconos permanentes são chamados a serem testemunhas credíveis da beleza do sacramento do matrimônio, né? Então, os diáconos, sejam transitórios, sejam permanentes, de certa forma, eles devem estar envolvidos nos programas da catequese, tanto em âmbito diocesano quanto paroquial, né? Eles são chamados a anunciar essa palavra, tanto no âmbito eclesial como no âmbito profissional, aqui principalmente os diáconos permanentes, que transitam também pelo âmbito profissional. E esses diáconos permanentes, além de anunciar, devem testemunhar também o sacramento do matrimônio, uma vez que eles constituem família, né? Então, eles estão realmente relacionados, envolvidos em uma família, né? O documento também destaca no número 5, né, no item 5, os consagrados a serviço da catequese. Na história da catequese, os consagrados são contados entre as figuras mais dedicadas à animação catequética. Os consagrados, mais do que com palavras, testemunham as maravilhas do Senhor com a linguagem eloquente de uma existência transfigurada capaz de suscitar a admiração do mundo, né? Aqui nesta foto eu trouxe a foto da irmã Rolande. Irmã Rolande era uma consagrada da congregação das Irmãs de São José de São Jacinto, que ficou entre os anos 70 e os anos 90 como coordenadora arquidiocesana de catequese, né? E teve realmente um papel muito importante, não só ela, mas outros religiosos. Nós tivemos assim um papel muito bonito aqui na Arquidiocese de São Luís, no Maranhão, né? E em todas as dioceses do Brasil. Os consagrados realmente têm esta missão catequética também, né? E os leigos catequistas, né? Os leigos, mediante sua inserção no mundo, oferecem um precioso serviço à evangelização. Sua própria vida como discípulos de Cristo é uma forma de anúncio do Evangelho. Quer dizer, os fiéis leigos também têm sua missão catequética, e o documento não esquece isso. Além da tríplice missão que todo cristão assume, que é aquela de ser profeta, sacerdote, rei e pastor, né? Alguns leigos se sentem chamados por Deus a assumir a missão de catequistas na comunidade cristã, a serviço de uma catequese mais orgânica e estruturada. Então, além de toda a comunidade, todos os batizados terem esta missão catequética pela sua tríplice missão assumida no batismo, todos nós temos, além de ter esses, né, de todos nós sermos responsáveis, ainda temos um grupo de pessoas específico que vão cuidar de modo particular da estrutura, da catequese, da vida da catequese na comunidade, principalmente aquela voltada para a iniciação à vida cristã. Algumas funções laicais que o documento destaca. Os pais, sujeito ativo da catequese, quer dizer, os pais, né, o pai e a mãe que formam a igreja doméstica, são os principais, são os primeiros sujeitos da catequese. Eles são educadores dos seus próprios filhos, né? Os padrinhos e madrinhas são os colaboradores dos pais nessa educação para a fé. Então, tem todo aí um cuidado, né, que os padrinhos e madrinhas, ser padrinho e madrinha não é simplesmente uma função decorativa ou simplesmente social, né? Mas tem esse lado aí essa função
de ser colaborador dos pais na transmissão da fé. O serviço dos avós para a transmissão da fé também é muito importante que os avós estejam envolvidos, e muitas vezes estão mesmo, transmitindo a fé para os seus netos. E a grande contribuição das mulheres para a catequese, porque se nós observarmos a nossa realidade eclesial, né, principalmente aqui no Brasil, a grande contribuição para a catequese vem justamente das mulheres, né? Então, os homens ainda constituem minoria nesta missão catequética, né? O capítulo 4, de certa forma, continua, né, o conteúdo do 3, porque ele vai tratar da formação dos catequistas. Se o 3 trata quem é o catequista, aqui vai dizer qual é a capacitação que o catequista deve ter, né? Ele também está dividido em itens, sendo que o primeiro é a natureza e a finalidade da formação. Diante da complexidade das exigências do tempo em que vivemos, é indispensável que as igrejas particulares dediquem energias e recursos adequados à formação dos catequistas. O processo da formação do catequista não pode ser reduzido apenas à instrução, exortação moral ou atualização de técnicas pastorais, né? A finalidade da formação consiste em conscientizar os catequistas de que são discípulos missionários, sujeitos ativos da evangelização e, com base nisso, habilitados pela Igreja a comunicar o Evangelho e acompanhar e educar na fé. Ou seja, tem toda uma finalidade desta formação. A finalidade primeira da formação é justamente formar discípulos missionários, os catequistas se sentirem sujeitos ativos da evangelização e, ao mesmo tempo, ficarem habilitados para este serviço de comunicar o Evangelho, né? O item 2 vai dizer que a comunidade cristã é o lugar privilegiado da formação. A comunidade cristã é a origem, o lugar e a meta da catequese. Isso já dizia o Diretório-Geral para a Catequese de 97, né? O lugar por excelência da formação do catequista é a comunidade cristã, na variedade dos seus carismas e ministério. Quer dizer, a comunidade continua sendo o lugar principal desta formação do catequista. No âmbito da comunidade tem um papel particular o grupo dos catequistas, o grupo de catequistas. Quer dizer, se destaca na catequese o grupo de catequistas nesse âmbito da comunidade. Os catequistas devem estar em sintonia com todos os membros de sua comunidade, com todas as pastorais de sua comunidade. O item 3 vai tratar dos critérios para a formação, né? E aqui vai dizer que a espiritualidade missionária e evangelizadora é um critério, a catequese como formação integral, né, é outro critério, o estilo de acompanhamento, né, a coerência entre os estilos formativos, a perspectiva da Nocibilitas e da autoafirmação e a dinâmica do laboratório no contexto do grupo. Então, são critérios que nós devemos levar em conta na formação dos catequistas de nossas paróquias e dioceses, né? O item 4 vai tratar das dimensões da formação. As dimensões da formação dos catequistas não devem ser consideradas independentes umas das outras, mas sim correlacionadas, sendo o aspecto da unidade indivisível da pessoa. Não se deve pensar os catequistas como agentes competentes em áreas diversas, como especialistas de uma área, por exemplo, eu sou da psicologia, eu sou disso, eu sou aquilo. Mas pessoas que fizeram a experiência do amor de Deus e se colocam a serviço do anúncio do reino. Em primeiro lugar, o catequista é quem faz a experiência do amor de Deus e está se coloca cada dia a serviço do anúncio do reino de Deus, e não como especialista, doutor em áreas diversas da doutrina da teologia cristã. 3 dimensões da formação que o documento apresenta. Ser e saber ser com. Aqui vai exigir a maturidade humana cristã, a consciência missionária. É o ser do catequista.
né? O ser enquanto pessoa, uma pessoa de maturidade, né? E o ser com os outros, o ser em relação com o seu grupo de catequista, em relação com a sua comunidade, em relação com sua paróquia, com sua diocese, com toda a igreja, né? É o saber ser e ser justamente com outro, né? O saber, que é a formação bíblico-teológica e conhecimento da pessoa humana e do contexto social. Este saber, ele é justamente a formação doutrinal, a formação teológica, né? A formação humana que o catequista deve ter para realmente ser um transmissor da fé, né? E o saber fazer, que é a formação pedagógica e metodológica. Quer dizer, além dele saber os conteúdos, de saber a mensagem de forma clara, ele tem que saber fazer acontecer isso nos seus encontros de catequese, na sua comunidade. Ou seja, vai exigir dele uma formação pedagógica, uma formação metodológica, para que os encontros fiquem agradáveis e seja realmente capaz de transmitir a mensagem. O item 5 vai falar da formação catequética dos candidatos à ordem sagrada. Muitos catequistas se queixam, né, que seus padres, os seus párocos, não realmente dão aquele apoio necessário à catequese, né? E muitas vezes isso é porque não teve realmente a formação catequética durante a sua preparação para o presbiterato, né? Então, nesse sentido, o documento vai dizer que a qualidade da catequese de uma comunidade depende também dos ministros ordenados que dela cuidam. Muita coisa da catequese realmente depende do pároco, depende do vigário paroquial, depende do presbítero, né? No processo formativo dos candidatos à ordem sagrada, não pode faltar uma instrução específica sobre o anúncio e a catequese. Então, nesse processo formativo, é necessário que eles tenham pelo menos uma disciplina, um seminário, alguma coisa assim durante o seu curso teológico, né, para realmente refletir de uma forma mais clara, né, esse processo catequético. E além disso também de ter realmente um acompanhamento, de fazer realmente uma espécie de experiência catequética na sua pastoral, né? E o item 6, que é o último item do capítulo 4, vai tratar dos centros de formação catequética, né? Vai dizer que tem basicamente 3 tipos de centro de formação catequética. Um primeiro tipo são os centros de formação de base para os catequistas. É aquela formação que é dada nas paróquias, nas foranias, na diocese, para os catequistas de modo geral, principalmente para quem está iniciando, formação de base, quer dizer, aquela formação que realmente vai propor os alicerces, né, para esta caminhada catequética. Nós vamos ter os centros de especialização para responsáveis e animadores de catequética, que já são de catequese, que são aqueles voltados justamente para as lideranças, para os coordenadores, os assessores, né, que já estão responsáveis para serem formadores, né, dos catequistas de base, né? E temos os centros superiores para especialistas em catequese. Aqui já são, digamos, cursos de pós-graduação, né? Seja no nível de especialização ou mesmo de mestrado e doutorado, para os catequistas que querem se tornar especialistas, ou seja, para realmente ficar mais capacitado ainda para poder formar melhor os animadores de catequese, né? Espero que esse vídeo ajude vocês nesses 2 capítulos, né? E a gente então vai continuar o assunto no próximo vídeo, né? Obrigado a todos.